Agora sim, uma maneira fácil e muito funcional para enviar os dados do Excel para o SharePoint. Nós desenvolvemos um aplicativo para o SharePoint, veja bem, não é um aplicativo em Power Apps, e sim específico de SharePoint. E ele faz o processo de importar uma planilha do Excel para o SharePoint, ele também faz o processo de incrementação e ainda atualiza os dados. Bora ver como funciona? Eu já estou com a minha planilha de Excel e é esse carinha aqui que nós vamos brincar aqui agora neste primeiro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 262 linhas. É só um exemplo, poderia ter muito mais linhas aqui, ele funciona muito bem. E a ideia é que eu pegue essa planilha aqui e faça uma carga lá no SharePoint de uma maneira muito prática. Beleza? Daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui sobre quais as vantagens de utilizar isso aqui, por que utilizar isso aqui e não outro método, enfim. O foco aqui agora é você entender a praticidade desse processo. Então eu estou com essa planilha aqui, agora eu venho aqui no meu site do SharePoint, ó, eu tenho essa lista já criada, que é a minha lista de materiais, certo? Eu venho aqui, ó, este é o aplicativo do SharePoint. Lembrando, né, não é um aplicativo de Power Apps, é um aplicativo exclusivo de SharePoint desenvolvido por nós, Mundo Power. Então eu venho aqui, ó, seleciono a minha lista de materiais e ele já identifica as colunas. Eu vou pegar essas 3 colunas, que são as colunas que eu quero fazer popular os dados, né? Eu poderia fazer o download de uma lista modelo, mas eu não quero, eu já tenho ela, né? Eu só vou avançar, muito prático, olha só, eu vou selecionar o meu arquivo, que é esse carinha aqui, ó, tabela de dados, só que eu preciso fechar ele antes, porque senão ele não vai aceitar. Vem aqui, e olha aqui, ó, ele já está processando, ó, criando todos os registros. Daqui a pouco eu volto. Pronto, todos os dados foram carregados com sucesso em pouquíssimos segundos. Se eu vier aqui na minha listinha agora de materiais, vou dar um F5. Olha aí, todos os materiais criados com sucesso, 262 linhas. Eu vou fazer mais um exemplo para vocês verem como é fácil a importação e daqui a pouco a gente bate um papo para entender o porquê utilizar este plugin, este aplicativo. Eu estou em um outro site, eu chamei aqui de Excel Importer, e olha só, eu venho aqui em novo, aplicativo, então tá vendo? É um recurso diferente aqui, ó, que a gente não está acostumado a ver. Aplicativo. E agora sim, eu vou selecionar do meu catálogo de aplicativos de SharePoint, esse carinha aqui, ó, que é o Mundo Power Excel to SharePoint. Eu vou adicionar. Pronto, ele já está adicionado. Agora basta eu vir aqui na página inicial. Eu clico aqui para editar. Então eu vou pegar minha página do SharePoint mesmo, e eu vou colocar este recurso aqui dentro. Ó. Eu posso excluir esses outros. Excluir tudo aqui, vou deixar só o aplicativo aqui mesmo. Agora eu venho aqui, ó, em mais, e olha o nosso carinha aqui, ó, MP Excel to SharePoint. Aqui eu vou utilizar minha chave para ativar o nosso aplicativo. Pronto, já ativei. Muito simples, muito simples. Vou clicar em republicar e pronto. Nosso aplicativo já está pronto aqui. E agora sim, para você perceber mais o valor deste aplicativo, nós vamos começar um outro exemplo, segundo exemplo. Eu vou pegar essa planilha aqui, que é uma lista mais reduzida, só para a gente trabalhar mais facilmente aqui, onde eu tenho o código do colaborador, um nome, uma data de nascimento e uma idade. Alguns dados bem simples. Novamente vou fazer a carga desses dados, vou fechar essa planilha, vou vir aqui no nosso aplicativo, vou selecionar minha lista colaboradores, com as 4 colunas que eu quero fazer a importação, Next, seleciono o arquivo, que é esse carinha aqui, tabela novos, ele já vai fazer a criação. Pronto, os nossos colaboradores já estão criados. Agora você pode estar pensando, Daniel, mas no SharePoint já possui essa funcionalidade para importar um arquivo de Excel. Calma, que não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês as funcionalidades deste aqui e depois eu vou comparar com o que já existe aqui no Excel, aqui no SharePoint, e você vai ver que existe um abismo de diferença. Imagina o seguinte cenário agora. Você recebe uma nova carga de dados, que é esta planilha que está aberta aqui, com novos colaboradores. Eu subi anteriormente uma lista com alguns colaboradores e agora eu estou com uma lista de novos colaboradores. Olha só como é muito prático. Eu venho aqui, simplesmente seleciono aqui nosso plugin, mais uma vez, colaboradores, seleciono as colunas que eu quero fazer a publicação dos dados, Next, seleciono o arquivo, nesse caso aqui a tabela novos 2, que eu já criei com esse nome, e olha aí, ele já está fazendo a importação novamente. Se eu vier aqui na lista anterior, os novos dados já foram criados. E aqui você já começa a fazer um paralelo com o processo de importação de uma tabela direto aqui no SharePoint. Se você faz a importação pelo processo do SharePoint, nativo aqui do SharePoint, que é utilizando esta
propriedade aqui, a lista, quando você clica em lista, seleciona do Excel, você só faz a carga uma vez, porque ele faz a carga dos dados, a sua tabela, o seu arquivo de Excel precisa estar formatado como tabela e você só vai fazer uma vez. Se você precisar incrementar os dados, criar novos dados, não vai ser possível fazer por este processo. Por isso que aqui a gente já tem um ponto bem importante, que é pensando aí no seu cenário diário. Você pega uma lista do seu ERP, por exemplo, e você faz o input dos dados que, sei lá, semanalmente você faz uma carga. Você vem aqui e faz uma carga, vai subindo novos colaboradores. E aí você já deve estar pensando, né? Daniel, mas e os colaboradores já existentes que mudou alguma informação? Neste caso aqui, ó, os dados não alteram, provavelmente o nome, data de nascimento não vai alterar nunca, nem a idade. Não, a idade sim, mas só nesse exemplo aqui, né? Mas olha só o que eu vou te mostrar agora. Eu estou aqui agora com uma planilha de Excel, juntando os dados da primeira carga e os dados da segunda carga. Então imagina que esse aqui é um cenário que você vai viver aí no seu dia a dia na empresa. Você faz o download dos dados do seu software de RH aí, ou do seu ERP, e você tem aqui os colaboradores da sua empresa. E aí eu pego esse cara aqui, ó, e eu mudei o nome dele. Eu coloquei editado. Olha só como vai ser muito prático. Eu vou até já brincar um pouquinho mais, vou até dar o próximo passo aqui, ó. Eu vou colocar aqui um colaborador novo. Chegou o Daniel Petrin, com o código aqui, sei lá, qualquer coisa aqui, ó. Muito grande esse código aqui, né? Aqui, tá bom. Data de nascimento 9/7/87. Daniel tem 36 anos. Eu vou salvar esses dados na tabela atualizar. Eu só chamei o nome atualizar aqui para identificar, né? Fica mais fácil. Então eu vou fechar. E agora eu venho no nosso aplicativo novamente. Agora, animal, agora é massa. Seleciono colaboradores, seleciono as colunas que eu quero, vou dar o next e aqui é o pulo do gato. Olha esse carinha aqui, ó. Eu tenho uma chave para atualizar. O que significa isso, hein? Eu vou habilitar esse carinha. E olha aqui, ele permite que eu selecione uma coluna. A minha chave é essa carinha aí, ó, código do Colab. O que é a chave? É a coluna que identifica, é uma chave única que identifica os colaboradores. Então ele vai fazer uma conferência do arquivo de Excel com os dados que já estão no SharePoint. Se esse cara já existe no SharePoint, ele não vai criar. Ele vai atualizar. Se ele não existe, ele vai criar. Não é possível, Daniel. É possível. Olha só. Eu coloquei aqui o código do Colab como chave de referência. Vou selecionar o meu arquivo de Excel. Tabela atualizar. Então são 10 itens agora que ele está trabalhando, né? Ele vai pegar os 10 itens e vai trabalhar. E já fez. Agora eu venho aqui na nossa tabela mesmo, ó, vou dar um F5 e tcharam, olha aqui, ó, editado. Ele atualizou o nosso colaborador aqui, Roberto Silva, e ele não criou, ele criou, né? Esqueci que eu tinha criado um colaborador novo, e ele criou o Daniel. E ele não fez mais nada com os outros, ele não criou novamente, ele não atualizou, não fez nada. Só um ponto de atenção que é o seguinte, eu selecionei uma chave como referência, mas se eu não seleciono uma chave como referência, olha só, ele já está marcado aqui, ó, por padrão, né, by default, por padrão, todas as vezes, né, we always use the SharePoint list ID. O que significa isso? Todas as vezes que eu não identificar uma coluna como chave, o próprio sistema já vai identificar o ID do SharePoint como chave. Então basta você ter o ID no SharePoint, no arquivo de Excel, né, o IDzinho do SharePoint, que ele já faz a atualização. Se não tem o ID, ele cria. Se tem o ID, ele atualiza. Você conseguiu entender o poder disso aqui? O quão eficiente pode tornar o seu processo agora? Fazendo o download dos seus dados ali do ERP, fazendo a importação aqui de uma carga, ele cria, ele atualiza. Isso aqui trabalha com muitos dados. E agora eu vou fazer um comparativo com o processo manual aqui do SharePoint. Olha só, se eu venho aqui em novo, seleciono aqui lista, para criar uma nova lista, seleciono do Excel, ele pede para eu carregar um arquivo. Esse arquivo precisa ter obrigatoriamente os dados estarem formatados como tabela. E aqui já pega o primeiro ponto, né, que eu já falei. Os dados no processo do nosso aplicativo não precisam estar formatados como tabela. Então aqui, de verdade, já pensa no dia a dia. Você tem que sempre pensar no processo diário da sua empresa. Se você precisa fazer uma carga dos dados aqui, você vai fazer o download do seu software, poxa, esses dados podem não estar formatados como tabela. E aí você tem que abrir ele, formatar como tabela, salvar como. Você já entende que já começa a dar uma enroscada aqui no processo. Mas beleza, está formatado como tabela, selecionei, ele vai fazer a identificação das colunas. E aqui tem um outro probleminha. Eu preciso, obrigatoriamente,
ele me pede aqui uma coluna do tipo título. É um tipo de dado aqui para o SharePoint, é uma coluna do tipo título. Eu vou deixar o título sendo o nome, neste caso aqui, tá bom? Aqui é uma coluna de número, uma coluna de data, e olha só, ele está fazendo esse entendimento, e o número próximo, beleza, ele vai criar tabelas novas, deixa esse nome mesmo. Ele vai criar a nossa lista, só que, cara, isso aqui para mim é péssimo, péssimo mesmo. Eu vou colocar aqui ó, em configurações dessa tabela. Muita gente não percebe isso e vai pegar essa situação só mais para frente. A tabela foi criada. Configurações da lista. Eu vou clicar na coluna código do Colab. Olha aqui, ó. Olha a nossa URL. Tá vendo a URL, né? A URL ela traz o nome interno do SharePoint. Field 0. Isso aqui vai te dar um impacto gigantesco no desenvolvimento do seu aplicativo, no Power Apps, no Power Automate. Por quê? Esse cara aqui é o nome interno. O nome que você vê aqui, por exemplo, código do Colab, é o display name. Esse cara aqui é uma outra propriedade. Esse cara você não muda. E o SharePoint ele cria com o padrão dele. Field 1, Field 2, Field 3. E isso impacta onde? Quando você vai chamar uma coluna. Dependendo do local que você está escrevendo, você não consegue chamar pelo nome código do Colab. Você vai ter que chamar pelo Field 0, Field 1. E aí você não vai saber o que é o que. Entendeu? Então esse é um ponto aqui. O segundo ponto. O primeiro é da tabela. O segundo é essa questão da nomenclatura. E cara, a questão principal aqui mesmo, tudo bem que esse cara aqui eu já me incomodo bastante, eu não suporto trabalhar com esse tipo de nomenclatura, mas o processo de você poder incrementar dados neste que a gente acabou de fazer não é possível no nosso aplicativo aqui, sim. Então eu posso sempre incrementar novos dados, além do que atualizar os dados. Cara, não tem isso aqui, ficou um espetáculo. E eu já vou pegar um gancho aqui, ó, olha só a sacada. Imagina você utilizando este nosso aplicativo aqui, que é o gerenciador de sites e listas, onde você pode criar as listas do SharePoint de uma maneira muito mais fácil, seja a partir de uma modelagem DBML aqui, ou a partir da importação de um mapa mental da sua lista, com todas as colunas e tudo mais, ou criando aqui mesmo, por exemplo, clico aqui em criar uma lista nova, né? Você que já trabalha aqui no Mundo Power, já está na comunidade Mundo Power, sabe que o processo é muito prático, né? Você vai criando aqui e tudo mais. Pega esse carinha aqui, cria a sua estrutura das listas, e depois você vai lá e popula os dados. Cara, eu vou pegar alguns insights, mas eu vou gravar vídeos sobre isso, porque eu acho que isso aqui vai fazer total sentido na transição dos dados de um site para outro, de um tenant para o outro, a criação de um ambiente de desenvolvimento e a criação de um ambiente de testes, de qualidade, de produção, enfim, dá para explorar muito aqui a praticidade dessas ferramentas. Daniel, mas como que eu baixo isso daí? Como que eu faço a instalação? Ó, este aplicativo e muitos outros PCFs para Power Apps, além, é claro, de mais de 800 aulas, estão na comunidade Mundo Power. Então, se você já é membro, é só você entrar lá e baixar. Agora, se você não faz parte e quer ter acesso a este aplicativo e muito mais, o link tá aí embaixo. Eu te vejo lá. Um abraço, fui!